A paz do Senhor, adolescentes da DMDF, estamos aqui reunidos para dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Iniciando também uma nova revista com novos temas, retirados do livro de Provérbios. Então você meditará ao longo desse trimestre comigo, também com os demais professores, a respeito de alguns temas muito importantes, muito caros para a sua vida. Por exemplo, como encontrar a sabedoria, como evitar as más companhias, obedecer aos pais, praticar a bondade, fugir da imoralidade, vencer a preguiça, ter cuidado com o que fala, trilhar o caminho certo, relacionar-se com o próximo, ser prudente, fugir da contenda e perdoar. Amém? Temas maravilhosos. Muito bem. E a nossa lição de hoje, iniciando a revista, tem por tema Busque a sabedoria. E os nossos textos bíblicos principais estão no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Provérbios. Capítulo 3, dos versos 13 a 24, e no capítulo 4, dos versos 5 a 13. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu o convido a fazermos juntos uma oração ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, pelo Teu Espírito Santo, nos revela, Senhor, a Tua palavra, nos leva, Senhor, a obter a sabedoria que vem de Ti. Rogamos assim, Senhor, humildemente as Tuas bênçãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então para o capítulo 3 de Provérbios, versos 13 a 24. Versos 13 a 24. Feliz é quem acha sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam, e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Agora o capítulo 4, versos de 5 a 13. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus caminhos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Que maravilha! Palavra maravilhosa. Muito bem, vamos
dar início aqui ao que nos propõe o nosso comentarista na seção Fique Alerta. Olha só, a sabedoria é um tesouro valioso que pode ser encontrado por aqueles que o buscam. Não podemos compará-la com nada neste mundo. Afinal, ela significa pôr em prática aquilo que sabemos, aplicar o conhecimento à nossa vida. Você conhece alguém que agiu sem sabedoria e teve sérios problemas? O tolo e o sem juízo não a consideram antes de agir, não ouvem conselhos, nem se importam com as consequências dos seus atos. Se você quer ser sábio e conduzir-se corretamente, descubra nesta lição como encontrar a mais preciosa das virtudes. Você conhece alguém que teve sérios problemas porque agiu sem sabedoria? Com certeza, né? Todos nós conhecemos. Até porque nós mesmos, algumas vezes, agimos sem sabedoria e, por conta disso, recebemos alguns frutos ruins, alguns resultados negativos. Não é verdade? Ok. Antes de nós prosseguirmos, eu queria fazer aqui com vocês uma breve referência a estudos que foram feitos lá na Grécia também sobre conhecimento, inteligência, sabedoria. Às vezes parece haver uma confusão e o autor aqui nos fala muito bem. A sabedoria é aplicar o conhecimento à nossa vida, às questões mais sublimes da nossa vida. E sobre isso, eu quero trazer para vocês aqui a figura de um grande estudioso, de um grande filósofo chamado Aristóteles. Vocês certamente já ouviram falar dele. Aristóteles, um filósofo grego, que inclusive foi professor de alguém que nós já conversamos aqui. Lembram do imperador Alexandre, o Grande? Pois é, Aristóteles foi seu professor. Nós comentamos sobre Alexandre no nosso último encontro. Aristóteles, o filósofo grego, ele fazia uma diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência, para Aristóteles, era a aplicação da informação, a aplicação do conhecimento às coisas do dia a dia, às coisas práticas. Aplicar o conhecimento nas coisas simples, nas coisas do dia a dia. Por exemplo, eu posso aplicar conhecimento econômico para ganhar dinheiro investindo na bolsa de valores. Isso seria inteligência, na visão de Aristóteles. E sabedoria para ele seria aplicar o conhecimento, a informação, às grandes coisas da vida, às grandes ponderações, às grandes decisões da vida, as decisões mais caras. Isso seria, para Aristóteles, sabedoria. Ok? Vamos tratar ainda de alguns outros detalhes mais à frente. Continuemos aqui com o nosso comentarista. Palavra viva. Neste trimestre estudaremos o livro de Provérbios, que contém preciosos conselhos que irão instruí-lo e ajudá-lo no dia a dia. Inicialmente, veremos a importância da sabedoria, como ela é indispensável para a vida cotidiana. Saberemos como é possível encontrá-la e como desfrutar dos seus benefícios. Muito bem. Vamos para uma outra seção aqui da nossa revista e que tem por tópico, por título, Encontrando a Sabedoria. Todos nós, um dia, precisamos tomar decisões e fazer escolhas importantíssimas na vida.
Escolhas estas que podem determinar nosso futuro, as grandes escolhas, as grandes decisões. Uma escolha errada poderá ser irreversível e trazer danos irreparáveis para o resto da vida. Imagine o que poderá acontecer com uma pessoa que se sente dona do seu nariz. Não ouve conselhos e acha que liberdade é fazer tudo que vem na cabeça. Os prejuízos que ela tem são incontáveis. Mas quem acha a sabedoria encontra a vida. Isso está em Provérbios capítulo 3, verso 22. Muito bem. Quem acha a sabedoria encontra a vida. Mas onde se encontra a sabedoria? É o próximo tópico. Vamos juntos. Muitos vão para a escola, passam anos estudando e adquirem muito conhecimento, muita informação, mas não têm sabedoria. Lembram da distinção feita por Aristóteles? Muito bem. A sabedoria não se adquire numa sala de aula ou numa biblioteca. Ela se encontra em Deus. Ele é a fonte da sabedoria. Olha o que nos diz o Provérbio 2, verso 6. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. A sabedoria é uma capacidade especial dada por Deus, que nos faz discernir entre o certo e o errado. Quem deseja encontrá-la precisa pedir a Deus em oração. Olha o que nos diz a palavra de Deus na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Meus queridos, conhecimento não é a mesma coisa de sabedoria. Vou lembrar também a vocês um outro filósofo que foi professor do professor de Aristóteles. Esse filósofo era Sócrates, que foi professor de Platão, que por sua vez foi professor de Aristóteles e que por sua vez foi professor de Alexandre o Grande. Muito bem. Sócrates, ele iniciou sua atividade, o seu magistério na Grécia também, e na época em que ele começou a ensinar, existiam alguns outros professores que se chamavam de sofistas, ou seja, de sábios. E Sócrates, quando olhava para o que eles ensinavam, compreendeu que, na verdade, eles passavam conhecimentos, informações, mas eles não se referiam, não ensinavam a sabedoria, o conhecimento das grandes verdades. E Sócrates, então, não quis se chamar de sofista, de sábio. Ele quis se chamar de amigo da sabedoria, de filó, amigo, sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Daí vem o termo filosofia, que nós conhecemos tanto. Mas percebam a diferença já aqui entre conhecimento e sabedoria. Da mesma forma, o nosso comentarista faz essa diferença. As pessoas, por vezes, vão a uma escola, a uma faculdade e adquirem conhecimento, informações. Mas isso não quer dizer que se tornaram pessoas sábias, prudentes, que sabem escolher adequadamente entre o certo e o errado aos olhos da verdade suprema, ou seja, aos olhos de Deus. Muito bem, nós podemos inclusive dar um exemplo aqui.
Um estudante, um bom estudante, que consegue memorizar muitos dados, muitas informações, ele tem conhecimento. Se ele consegue, na hora da prova, na hora do vestibular, do Enem, ficar tranquilo, sereno e aplicar aquelas informações, aquele conhecimento à prova e ser aprovado, nós podemos dizer que ele é inteligente, consegue aplicar bem as informações, o conhecimento. Se esse estudante se forma, consegue ser um bom profissional, um bom médico, por exemplo, ele é uma pessoa que aplica bem o conhecimento. Ele é uma pessoa muito inteligente. Agora, se esse médico, após meditar sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, buscar a sabedoria do Senhor, ele se tornar uma pessoa sábia, prudente, que conhece as grandes verdades da vida, que é um bom conselheiro nas horas difíceis, podemos dizer que ele se tornou um sábio. Não é verdade? Por exemplo, eu posso perguntar para você qual é a capital da França. Qual é a capital da França? Paris? Alguém respondeu Paris? Muito bem, um presente para você. Eu posso lhe perguntar qual é a capital do Japão? Alguém respondeu Tóquio? Se sim, muito bem, presente para você. Agora eu posso perguntar para você qual é a capital do Nepal? Alguém? Ninguém? Então, a capital do Nepal é Katmandu. Volta o presente. Meus queridos, isso nada mais é do que conhecimento. Reter informações. Conhecimento. Isso se aprende na escola. Mas a sabedoria, a prudência, o discernimento acerca das grandes questões, das questões mais importantes de nossa vida, as questões que têm repercussão eterna, que estão diante dos olhos de Deus, a sabedoria nós alcançamos do Senhor. É Ele que nos concede a sabedoria. Amém? Muito bem. Nós podemos exemplificar na história várias pessoas que são inteligentes, mas não foram sábias diante de Deus. Muitas. Por exemplo, Hitler. Todos vocês conhecem, já viram na história. Era um homem muito inteligente. Foi um homem que, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, com a sua capacidade de comunicar, ele influenciou toda uma nação. Ele dominou impérios, reinos, países. No entanto, apesar de ser uma pessoa inteligente, que detinha na sua memória muitas informações, muito conhecimento, que as aplicava bem no dia a dia, nas coisas do dia a dia, rotineiras, de menos importância, menores. Apesar de tudo isso, de toda essa inteligência, ele não era um homem sábio aos olhos de Deus. Foi um homem que fez o mal aos olhos de Deus, que fez o mal, que prejudicou a humanidade inteira. E nós conhecemos muito bem a história. Inteligente, porém, não sábio. Esforce-se para ser inteligente, mas, sobretudo, peça a Deus que lhe conceda sabedoria. Amém? Ok, vamos para frente. O princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Isso está escrito em Provérbios capítulo 1, verso 7. Em Provérbios capítulo 9, verso 10. Você sabe o que é temer a Deus?
temor é diferente de medo. Temor é sinônimo de respeito e reverência a Deus. Quando conseguimos enxergar esse princípio básico, descobrimos uma maneira diferente de viver. A obediência é um princípio vital, indispensável à vida cristã. Significa estar sujeito e submisso à vontade de alguém, numa posição de autoridade acima de você. Muito bem. Temor, reverência, comunhão, amizade com Deus. Quando você o teme, quando você o reverencia, quando você o respeita, quando você o admira, quando você tem comunhão com Ele, quando você é amigo do Senhor, quando você anda com o Senhor, tem comunhão com o Senhor, Ele reparte uma porção da sabedoria dele com você. Ele a entrega em suas mãos. E você se torna, à medida que o teme, cada vez mais sábio. Que coisa maravilhosa, não é, queridos? Deus nos torna sábios. Amém. Vamos para frente. Guardando a sabedoria é o nosso próximo tópico. Olha aqui o que nos diz o nosso comentarista. Se alguém capaz de realizar todos os seus sonhos lhe dissesse, prestem bem atenção, peça-me o que quiser e eu lhe darei. O que você pediria? Certo rei de Israel teve essa oportunidade. Deus lhe apareceu em sonhos e deixou-o escolher o que quisesse. Esse fato maravilhoso está descrito no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Sabe o que o rei escolheu? Muito bem, sabedoria. Por causa dessa atitude, Deus lhe deu o que pediu, ou seja, a sabedoria, e com ela, tudo quanto a maioria das pessoas deseja, ou seja, riquezas, bens e honra. Isso está no versículo 12 do mesmo capítulo 1 do segundo livro de Crônicas. E esse rei, vocês sabem muito bem, foi Salomão. Salomão. Um dos principais autores do livro de Provérbios, que nós estamos meditando. Ok? Continuando. A sabedoria é um tesouro precioso que precisa ser bem guardado. Quem a abandona fica desprotegido, mas quem não se afasta dela é recompensado. Você sabia que uma nação inteira foi dividida porque o seu governante abandonou a sabedoria? O comentarista está falando de um outro rei de Israel. A Bíblia mostra que esse rei deixou os conselhos que os anciãos lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele. Esse episódio está registrado também no segundo livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 8. O resultado disso foi dramático, foi triste. Houve uma grande rebelião e 10 tribos de Israel elegeram um novo rei. Isso está também no capítulo 10, nos versículos 16 e 17. Quem foi esse rei? Roboão, filho de Salomão. Esse rei não foi sábio, não ouviu os conselhos das pessoas mais experientes, não foi humilde, portanto, não reverenciava a Deus,
não temia o Senhor, não pediu ao Altíssimo que lhe desse sabedoria, como seu pai Salomão havia pedido. Quantas vezes ele deve ter ouvido a história da boca de seu pai Salomão a respeito da importância da sabedoria? Quantas vezes ele deve ter ouvido Salomão falar daquele sonho maravilhoso em que Deus lhe perguntou o que ele queria? E ele pediu sabedoria. Roboão não aprendeu. Roboão não foi sábio. Roboão não temeu o Senhor. Roboão não ouviu o conselho dos homens experientes, porque não foi humilde. Preferiu ouvir os seus companheiros, os jovens que não tinham experiência, que haviam crescido junto com ele. E a sua decisão foi um desastre. Muito bem. Assim acontece a todos aqueles que não ouvem conselhos sábios. Meus queridos, precisamos ouvir os conselhos sábios. Desfrutando a sabedoria. Quem guarda a sabedoria desfruta de muitas bênçãos. Veja algumas dádivas prometidas na Bíblia para aqueles que não se apartam dela. Vida. A sabedoria proporciona vida, saúde e paz. Outra dádiva, proteção. Quem tem sabedoria é confiante e seguro, pois ela traz paz e prudência. Honra. Quem é sábio, sabe se conduzir, e os seus atos lhe proporcionam honra. Muito bem. E agora, o outro tópico é usando a sabedoria. A sabedoria precisa ser usada diariamente. Mas como podemos usá-la de uma maneira prática e eficaz? Quando colocamos em ação algumas atitudes. Vejamos algumas atitudes, alguns atos de prudência. Firmeza. Seja firme em suas convicções, usando sempre a palavra de Deus como seu manual. De Deus vem a sabedoria. A sua revelação é a sabedoria, a Bíblia Sagrada. Mudança de atitudes é um outro ato de sabedoria. Reconheça sempre os seus erros e torne-se uma pessoa capaz de mudar suas atitudes quando necessário. Humildade. A vaidade e o orgulho são sentimentos prejudiciais à vida e que nos fazem perder o sentido das proporções. Paciência. Aprenda a ser uma pessoa paciente. Obediência também é uma atitude de sabedoria. Por mais que você seja livre, isso não o torna tão independente que não tenha a quem obedecer. Todos nós temos alguém a quem obedecer. Sabedoria. Busque a sabedoria, e esta lhe ajudará a conhecer a Deus e sua vontade. Amém, queridos adolescentes? E para finalizar, o nosso comentarista nos deixa uma sugestão, um pedido, uma recomendação maravilhosa. A palavra de Deus nos diz, ainda no livro de Provérbios, no capítulo 11, verso 30, que sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. A alma é o que há de mais precioso para o nosso Deus, o sapientíssimo Senhor. Ele ama as almas e deseja profundamente que as almas se encontrem com Ele em arrependimento, em fé sincera. E nós somos os instrumentos do Senhor para levar as almas ao Altíssimo. Portanto, sábio é aquele que ganha almas. E o comentarista nos convida, nos recomenda que nos tornemos evangelizadores. Agora, nesse momento de pandemia,
não temos tanta facilidade assim para entregar um panfleto, para conversar olho no olho acerca da palavra de Deus com um colega de escola, com um vizinho. Mas nós temos, por exemplo, as redes sociais, e vocês sabem usar muito bem o WhatsApp, Facebook, tantos outros. Utilize-os para falar de Deus aos seus amigos, aos seus vizinhos. Quem sabe Deus vai usar a sua vida como um instrumento para trazer uma alma ao seu coração, aos seus pés, e torná-la salva, remida, feliz, sábia. Amém? Muito bem, meus queridos. Com isso, nós terminamos esta primeira lição e eu rogo a Deus que vocês tenham aprendido, que vocês tenham sido edificados pelo Senhor, que é quem nos dá toda a sabedoria. Que Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.